Do Êxodo capítulo 40, a partir do versículo 16, último capítulo do livro do Êxodo capítulo 40, a partir do versículo 16, nós vamos agora contemplar essa palavra maravilhosa do Senhor sobre o nosso coração, com o seguinte título: a glória do Eterno entre nós. A glória do Eterno entre nós, e a glória do Senhor está no nosso meio, amém ou não? E o texto que nós vamos ler vai mostrar isso. Êxodo capítulo 40, do versículo 16 até o versículo 38, o texto diz: E Moisés fez segundo o Senhor lhe havia ordenado. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi armado. Moisés ergueu o tabernáculo, pôs as suas bases, armou as suas tábuas, colocou nele as suas vigas superiores e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a cobertura da tenda por cima, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pegou o testemunho e o pôs na arca, passou os cabos na arca e o pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu da cortina e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs também a mesa na tenda do encontro, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem os pães da propiciação diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs também na tenda do encontro o candelabro diante da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e preparou as lâmpadas diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pendurou também o cortinado da porta do tabernáculo, pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda do encontro, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e a encheu de água para se lavar. Nela, Moisés, Arão e seus filhos lavavam os pés e as mãos, quando entravam na tenda do encontro e quando se aproximavam do altar, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o cortinado da porta do átrio. Assim, Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiam adiante, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Quando lemos a palavra do Senhor como um todo, é nítido a percepção de que Deus não resgata apenas indivíduos, Ele resgata um povo para si. Por isso é que, recentemente, nós lembramos de que somos uma nação, um povo escolhido, nós somos o Senhor. E Ele quer ser esse resgatador, estar presente na nossa história. Então Ele nos chama como corpo. Nós não fazemos espiritualidade isolada. Fazemos uma espiritualidade, fazemos igreja como corpo. Somos fortes porque somos juntos, porque estamos juntos. Na verdade, João capítulo 17, na oração sacerdotal que Jesus fez, orou por mim e por você, Ele pede por essa unidade, Ele clama por essa unidade. Ele diz: assim como eu e você, Pai, somos um, que eles também sejam um em nós. Essa unidade está intrínseca no Evangelho. Evangelho sem unidade é uma ética elevada, mas não é nada como o Evangelho. Deu até um chabu no som. O inimigo é terrível, irmão. Fala de unidade, quer tirar nossa atenção, mas o irmão do som, em nome de Jesus, vai conseguir tirar isso aí. Ele vai. Vamos interceder pelo Vitor. Ai, Vitor, você consegue, irmão. Eu aguardo. E não é o meu microfone. Alguém me ajuda aí, traz outro microfone. Mas não é ele, né?
É o contrabaixo, algum instrumento aí, não é não? Eu espero, Vitor. Eu estou calmo hoje. Aí. Alguém descobriu alguma coisa lá atrás. Ah, é? Então tá bom. Vocês estão me ouvindo bem ou não? Então tá bom. Minha voz não está tão encorpada como estava antes, mas a gente vai embora. Tá bom? Bom, aqui a questão é que Deus nos resgata para o seu povo. Diz amém por mim. Se conecta aqui, não perca a sua atenção não. Deus te resgatou para fazer parte de um corpo. O Evangelho fala de unidade. Jesus orou por unidade. E aqui o livro do Êxodo mostra esse resgate de Deus. O livro do Êxodo começa com uma história trágica. O povo de Deus é escravo. Você conhece a história de José do Egito? Aquele traído pelos irmãos. O livro do Êxodo começa com a introdução dessa família, mas essa família tinha sido esquecida. Outro faraó se levanta, diz o texto, que não lembrava da história de José, e olhou para os israelitas estavam bem numerosos, ele ficou temeroso e começou a colocar aquele povo escravo, e daí vem a escravidão, conhecida a escravidão do Egito. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, ouve o clamor do seu povo, ele responde enviando um libertador, um mediador, chamado Moisés. O povo lê a Bíblia, é benção. Moisés é levantado como esse mediador. Acontece coisas maravilhosas. Deus endurece o coração de Faraó para que ele fosse glorificado. 10 pragas, você sabe. O povo é liberto do Egito, atravessa o Mar Vermelho, naquela coisa poderosa que Deus opera no meio do povo. O povo chega no deserto e Deus não fala o seguinte: vai vocês, depois eu chego lá. Não. Deus fala: eu vou me fazer presente na sua vida, na sua história. E é lindo porque o livro do Êxodo mostra essa concepção de um Deus querendo se fazer presente na minha e na sua vida. Ou seja, cristianismo fala de um Deus que se faz presente na sua vida. Cristianismo fala de um Deus que não é distante. Não é um Deus que está sentado, distante, olhando e controlando o mundo da distância. Não, é um Deus que se envolve com a nossa vida. Isso é maravilhoso, um Deus que se faz presente. Então o livro do Êxodo, o ápice dele é muito maior do que apenas o resgate e a libertação. Você há de se lembrar comigo de que toda vez que Deus falava para que Moisés fosse falar com o faraó, ele falava assim: deixa o meu povo ir para que me adore. Não é deixa o meu povo ir para que eles tenham a liberdade, façam o que eles queiram. É adoração. Olhe bem para mim, libertação tem a ver com adoração. Você não escolhe se você adora, todos adoramos, ou alguma coisa ou algo. Você tem que entender quem você adora, se eu e você adoramos o Deus verdadeiro ou não. Por isso, a libertação aqui tem a ver com adoração. Quando você quer ser liberto, adore. É por isso que nós entendemos na palavra do Senhor, por exemplo, Paulo, na prisão, quando escreve a sua carta aos Filipenses, o teor da carta não é angústia, aflição, o teor da carta é alegria. Somente um homem de Deus pode viver às vezes cadeias na sua vida, privações na sua vida, e mesmo assim se encontrar liberto pela adoração. Paulo e Silas, depois, mais tarde, ele na prisão, preso com seu amigo Silas, à meia-noite eles escolheram murmurar, amém? Amém, nada. Eles escolheram louvar ao Senhor, orar a Deus. Somente um coração de um homem que entende que é livre pode adorar ao Senhor, porque a adoração ao Deus verdadeiro, único, nosso Senhor e Salvador, é a verdadeira liberdade que temos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então não importa a circunstância que você está vivendo, importa se você adora nas circunstâncias. Se você adora nas circunstâncias, você é liberto. É isso que aconteceu com os discípulos, que após a crucificação de Jesus Cristo, se esconderam, mas após a ressurreição, quando encararam o Cristo ressurreto, entenderam que eles poderiam ir à praça pública pregar o Evangelho, porque a liberdade tinha chegado até eles. E não importa, mesmo que a espada transpassasse seus corações, sua alma era livre em Cristo para adorar e glorificar. É por isso que você lê alguns salmos que ele começa dizendo: até quando o Senhor não vai ouvir a minha oração? Mas ele começa a processar suas emoções diante do Senhor, e no final do salmo ele fala: eu ainda louvarei o Deus da minha salvação. É por isso que você encontra Abacuque se queixando no seu primeiro capítulo, e no final do seu livro ele fala: ainda que
não aconteça nada do que eu imagino, ou ainda que aconteçam catástrofes na minha vida, eu continuarei louvando e exaltando Deus, a minha salvação. É esse tipo de libertação que Deus tem, e o livro do Êxodo celebra essa libertação, celebra. Primeira característica que eu vejo aqui, que o tabernáculo, a construção dessa tenda que ia com eles, você viu aqui Moisés terminando esse detalhamento. Na verdade o tabernáculo ele é detalhado em 16 capítulos do livro do Êxodo, detalhes, a cortina, a bacia, a coluna, as estacas, tudo era detalhado, os utensílios, tudo tinha detalhes minuciosos. Moisés tinha que obedecer a tudo isso. Moisés estava no deserto, mas Deus queria se fazer presente no deserto, e para ele se fazer presente no deserto, haveria necessidade de erigir o tabernáculo, que mais tarde vem ser substituído pelo templo, mas é a mesma função, a mediação, Deus querendo se habitar no meio do seu povo, Deus querendo se fazer presente no meio do seu povo. Então você vê ali que o tabernáculo, esse local de culto, esse local de adoração, onde Deus se faz presente no meio do seu povo, simboliza a promessa de Deus em consertar o nosso mundo quebrado. Diz amém para isso. A promessa de Deus em consertar o nosso mundo quebrado, porque pela simples observação você sabe, o nosso mundo está quebrado. Você deve ter assistido ou ouvido comentários sobre a abertura das Olimpíadas na França. Você viu, nosso mundo está quebrado, em ruínas. Os valores de uma nação que foram libertas por cristãos em guerra por eles, hoje são zombados em plena nação que conquistou liberdade pelo sangue cristão. Agora, isso nós entregamos para Deus. Deus cuida da sua honra, Deus defende a sua honra. A promessa de Deus em consertar o nosso mundo quebrado se faz presente na intenção de Deus habitar entre nós. Quando nós vemos aqui essa descrição final dos versículos que nós lemos, o primeiro versículo 16 é como se fosse um parágrafo inicial, resumindo: fez segundo o Senhor havia ordenado Moisés. E daí começa a descrição: assim como a bacia, ele faz aquele utensílio, fez segundo o Senhor mandou. E ele faz outra coisa, fez segundo o Senhor havia ordenado. E a terceira, e você vai ver que são 7 declarações. Uma alusão especial à criação. O tabernáculo era como se simbolizasse uma nova criação. O tabernáculo de Deus é como se fosse um piscar de olhos, uma piscadela da eternidade na nossa vida terrena. O tabernáculo, e dentro do tabernáculo funcionavam os valores do reino celestial. É por isso que tinha que ter tanta sacralidade, tanta santidade a se adentrar no tabernáculo, por exemplo. O tabernáculo simboliza então esse vislumbre da nova criação. Tanto é que a nuvem cobre a tenda. Então, na verdade, nós vemos aqui que o tabernáculo, a sua composição, a sua instalação no meio do povo, era um sinal da vontade de Deus em restabelecer a ordem em meio ao caos do nosso coração. Então, quando eu olho para o tabernáculo, eu olho um Deus querendo restabelecer a ordem na nossa vida. Diz amém para isso. Ele não veio para fazer uma pequena mudança, uma pequena alteração. Ele veio para fazer como o profeta diz: ele quebra esse vaso e faz um vaso novo. Ele veio fazer o que Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Nicodemos, é necessário fazer tudo de novo. Não é uma reforma que eu preciso, não é uma nova ideologia, não é um livro de autoajuda, não é fazer fisga, não é vestir branco na passagem do ano, não é um tipo de superstição, não é nada disso. Não é andar com as pessoas poderosas do nosso lado. Não, o que o cristianismo nos mostra que nós precisamos nascer de novo. E Deus se compromete com isso. Na verdade, Ele se inscreve na nossa história, assim como Ele fez no povo de Israel. Ele se faz presente por meio do tabernáculo. Eu estou aqui para consertar o seu mundo quebrado. São situações da minha e da sua vida que certamente eu preciso compreender, voltar aos olhos a mim mesmo e entender isso. O tabernáculo não simboliza só isso, a promessa de Deus em consertar o nosso mundo quebrado, em ruínas, mas também simboliza a nossa necessidade de algo que nos conecte, algo que faça uma ponte. O tabernáculo aponta para essa ponte. Você observa que
a glória do Senhor tomou o tabernáculo. E é lindo porque a glória do Senhor tem um aspecto muito relevante no livro do Êxodo. Você pode se enganar pensando que a principal mensagem do Êxodo é a libertação. Não, a libertação por si só não é a principal mensagem. A principal mensagem do livro do Êxodo é quando a glória do Senhor se faz presente em meio a um povo pecador. Então, esse versículo, o versículo 34 que diz: então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, é a ênfase, é o ápice da história do Êxodo. É a glória de Deus que é o ápice. A glória de Deus tem que ser o ápice da nossa história, tem que ser a ênfase da nossa existência, não eu e você. Toda vez que a glória do Senhor se manifestava em meio à fumaça, à nuvem. Tal era o brilho da glória de Deus. Então, na verdade, o que importa é que eu diminua e que Ele cresça. É a oração de João Batista. Importa que eu e você venhamos diminuir a ponto de Cristo ser exaltado e engrandecido. João Batista entendeu isso claramente: virá aquele após mim, que eu não sou digno de desatar-lhes as sandálias. Mal ele sabia que Jesus pediria para que ele o batizasse nas águas do Jordão, mas para que se cumprisse o que estava dito pelos profetas. Então João Batista, daquele momento, ele entende que ele deveria sair de cena e que todos deveriam seguir a Jesus Cristo. É isso que acontece. A glória de Deus é o ápice da história do Êxodo, é algo que nos conecte. No Velho Testamento, a palavra para glória é kabod. Kabod tem um significado de pesado. Não no sentido negativo da palavra, mas no sentido positivo, pesado. Sabe quando você fala, essa pessoa tem peso? Quando ela fala, tem relevância. Ela sabe do que está falando. É uma opinião de peso, é essa a ideia. É por isso que lembramos da expressão, o peso da glória de Deus. Kabod é esse peso, essa relevância, essa importância, esse valor intrínseco que havia na glória de Deus. Perceba o movimento intencional de Deus. A glória do Senhor está nos céus. Então a glória do Senhor vem para o Monte Sinai, a glória do Senhor vem para o tabernáculo, e a glória do Senhor vai caminhando e nós vamos chegar lá. No Novo Testamento, então, essa palavra para a glória, kabod, ela é substituída pela palavra doxa. Por isso que vem a nossa expressão doxologia, é a glória de Deus. João capítulo 1, versículo 14, fala: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, diz o texto, e o vimos, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, doxa, a sua glória, doxa, como do unigênito do Pai. Fica claro no desenvolvimento do texto bíblico, da narrativa bíblica, que Jesus é a manifestação máxima da glória de Deus. Diz amém, por favor. É Ele. Então em Jesus vimos aquilo que estava encoberto para Moisés. Moisés ansiava ver a glória de Deus. Certa vez ele fez esse pedido audacioso: quero ver sua face, quero ver sua glória. Então Deus falou assim: nenhum homem foi capaz de ver a minha glória e continuará vivo. Precisa de uma mediação, Moisés. Precisa de um tabernáculo. Precisa de um templo, precisa de algo que nos conecte. E é lindo porque quando você vai lendo o texto, você vê que o tabernáculo era essa amostra da glória de Deus. Pois no fim das contas, no fim de tudo, no fim da história, o que recebemos de Deus é o próprio Deus. Ele mesmo se doa a nós. Olha, geralmente as pessoas querem doar o que elas têm, até o que elas possuem, mas raramente uma pessoa doa a si mesma. Raramente uma pessoa doa a sua vida. Quer dizer com isso? Muitas pessoas tiram dinheiro do bolso, doam para causas humanitárias e fazem isso, e ótimo que fazem isso. Mas poucas são aquelas pessoas que, além de tirarem dinheiro do bolso, também se inscrevem nessas causas. Elas estão envolvidas. Elas sentem a dor daqueles que sofrem, de tão perto daqueles que sofrem que elas estão.
Então essa história é a história de um Deus que se faz presente. Olha só o que eu escrevo, a história do Êxodo é completa. As pessoas saíram da escravidão no Egito, onde Deus estava bem distante, e foram transportadas para a liberdade com Deus habitando no meio delas. Que coisa linda e poderosa de um Deus que habita no meio delas. Jesus Cristo então é essa manifestação máxima dessa glória de Deus na terra. É identificado pelo apóstolo Paulo como o Senhor da glória, a sua carta aos Coríntios. Ele é o Senhor da glória, é Jesus Cristo, o Senhor da glória. Há duas prefigurações do tabernáculo. O tabernáculo aponta para duas causas bem óbvias. A primeira aponta para Jesus. A segunda prefiguração é que aponta para a igreja. A primeira aponta para Jesus. Jesus mesmo disse em João capítulo 2: destruí este templo e em 3 dias o levantarei novamente. Ele não estava dizendo das paredes, dos portões do templo, ele estava falando de si mesmo. Que poderiam até matá-lo, mas em 3 dias ele voltaria, ele ressuscitaria, amém? É isso. Jesus estava dizendo: está aqui aquele que é maior que o templo. Está aqui aquele que o templo e o tabernáculo apontam. Está aqui aquele que é a concepção máxima da glória de Deus. Jesus representa tudo sobre o tabernáculo. Tudo que há na composição do tabernáculo aponta para Jesus. Você vê o altar do sacrifício, aponta para Jesus. Todo o sacrifício que era feito apontava para a necessidade de um sacrifício. Você vê a bacia da qual as pessoas lavavam as suas mãos, aponta para a purificação que só Jesus poderia fazer ao nosso coração. Você vê todos os elementos, os pães do candelabro, tudo aponta para o sustento, para a iluminação que só Jesus pode trazer ao nosso coração. Você vê a arca da aliança no santíssimo lugar, no santo dos santos, e o propiciatório, essa peça envolvida em ouro, com querubins, onde o sacerdote aspergia o sangue dos animais ali, pelo sacrifício, é o sangue de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala que Jesus foi propiciação pelos nossos pecados. Tudo aponta para Jesus. 3 entradas no tabernáculo. A primeira para o átrio, chamava-se o caminho. Do átrio para o santo lugar, a verdade. E do santo lugar para o santo dos santos, aquela porta chamava-se vida. Não é à toa que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que coisa linda. Essa é a ideia, nessa conexão. Mas eu tenho que lembrar que um tabernáculo cheio da glória de Deus, mas sem pessoas, não é o objetivo do Senhor. Quando a glória do Senhor desce sobre o tabernáculo, o texto que nós lemos diz que nem mesmo Moisés pôde permanecer dentro. Tal era o peso da glória de Deus. Mas então, o texto continua. O livro de Levítico apresenta como nós devemos nos conectar com essa tal glória. Sabe aquele livro que na leitura anual da Bíblia você pulou? Levítico, é ele mesmo. Você sabe o que eu estou falando. Um monte de sacrifício, não estou entendendo nada, sangue, eu não gosto dessas coisas, até passo mal, pastor, dá vertigem. Pulei, Deus sabe. Justamente esse livro que todo mundo pula, além de números, vocês estão dando risada, vocês tudo pulou. Vai chegar no final do ano, li a Bíblia, leu nada, pode voltar lá. Levítico e números, fora as piscadelas que você deu no meio. Mas Levítico, ele aponta para isso. Olha só, como nos conectar com essa glória. Levítico capítulo 1, você está com a Bíblia aberta. O Senhor chamou Moisés, e da tenda do encontro lhe disse: fale aos filhos de Israel, e diga-lhes: quando alguém trouxer oferta ao Senhor, traga um animal do rebanho de gado, ou do rebanho de gado miúdo. Era a questão dos sacrifícios. A conexão se dará por meio de uma mediação, tabernáculo, por meio de um sacerdote, que vai interceder, mas por meio de sangue derramado. Essa necessidade de conexão que nós temos, e nós temos uma necessidade de conexão. Como eu disse, o nosso coração é uma fábrica de ídolos, fabricamos ídolos.
Nós sempre estamos colocando alguém ou alguma coisa como o ídolo da nossa existência. Nós precisamos disso, nós temos uma necessidade. Não importa se você crê em Deus ou não, você fabrica um ídolo. A questão, como eu já disse, é a quem você dobra os joelhos, a quem você adora. Vendo isso, nós vemos um Deus que se aproxima de nós com a sua glória, apresenta o seu Filho Jesus Cristo e apresenta o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sangue dele foi propiciação pelos nossos pecados. Essa é a ideia. Então João 1,14 fala que o Verbo se fez carne e tabernaculou, essa é a expressão exata, entre nós. Quando João escreve o seu evangelho, ele usa essa expressão, todas as pessoas lembraram do tabernáculo, da sua história de Israel. Então quer dizer que Jesus é o cumprimento de tudo o que acontecia no sistema sacrificial do tabernáculo e do templo. Eles começaram a entender que Jesus é o verdadeiro tabernáculo, é o lugar onde Deus se encontra com a humanidade, mas o texto continua. Ele não só habitou entre nós, tabernaculou entre nós, mas vimos a sua glória, doxa, glória como do unigênito do Pai. E o que é mais extraordinário é que quando a glória enche o tabernáculo, Moisés foi impedido de permanecer ali. Mas quando a glória de Cristo vem à terra, é a glória que nos cerca. Então, diferentemente daquela experiência de Moisés, da qual ele não pôde permanecer, nós temos a manifestação plena da glória de Deus em Cristo Jesus. E Ele vem, se aproxima de nós, Ele vem e vive a vida comum de cada um de nós. Ele se aproxima da nossa vida, assim como Ele se aproximou daqueles discípulos a caminho de Emaús, entristecidos, cabisbaixos. É a glória do Senhor se aproximando, seus corações começam a queimar. Eles não sabiam com quem estavam falando até aquele momento em que eles partem o pão e os seus olhos caem como escamas dos seus olhos, e eles contemplam a glória de Deus à frente deles, que ressuscitou e venceu a morte. A glória é Jesus Cristo. É essa glória que se faz presente, vem habitar em nosso meio, é a glória de Deus. Somos atraídos por essa glória. O profeta Oséias diz que Ele nos atraiu com laços de amor. Ele nos capturou o nosso coração, Ele nos traz para perto. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que estaria conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É a presença da glória de Deus em nossa vida. Ah, coisa linda! Nós vemos essa glória de Deus. À medida que olhamos para Jesus, nós vemos uma glória que transforma pessoas, nós vemos a sua glória que consola corações, nós vemos a glória de Deus por meio de Jesus, que redefine jornadas e trajetórias de pessoas, assim como Ele fez com aquela mulher que ia ser apedrejada, assim como Ele fez com o próprio Nicodemos, que estava questionando, assim como Ele fez com João Batista, que depois, mais tarde, quando preso, questionou a sua própria fé no Filho de Deus. Assim como Ele faz comigo e com você. Ele nos dá um propósito, essa glória que nos direciona. Mas não, o tabernáculo não aponta apenas para Jesus, aponta para a igreja. E aqui eu quero dar uma ênfase. A igreja. A igreja. E eu não estou falando de forma nenhuma das paredes. Eu não estou falando desse ambiente maravilhoso que nós temos, eu não estou falando de algo organizado como igreja, eu estou falando de homens e mulheres que se renderam a Cristo Jesus e têm suas vidas lavadas pelo sangue do Cordeiro. Você é uma dessas pessoas? Levante sua mão, dê um glória a Deus aí em nome de Jesus. Essa é a igreja, essa é a igreja. Eu e você, meu querido, estamos incutidos nisso também. Paulo fala aos Efésios, no capítulo 5, versículo 22, nele, referindo-se a Jesus, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Somos morada dessa glória de Deus. Paulo está falando da igreja de Cristo, como eu disse, não necessariamente de um lugar físico, onde as pessoas podem se encontrar. Não é mais o tabernáculo, não é o templo que mais tarde vem substituir o tabernáculo, mas é a sua igreja. Então eu e você precisamos atualizar o endereço da igreja. A igreja não está mais em um monte sagrado.
A igreja não está em uma cidade sagrada. A igreja não está num templo sagrado. A igreja não está debaixo do poderio de homens e mulheres diferenciados. A igreja é de Jesus Cristo. E se a igreja é de Jesus Cristo, a igreja se faz presente, jovem, lá na sua universidade. A igreja se faz presente na sua escola. A igreja se faz presente nas clínicas, a igreja se faz presente nos negócios, nos restaurantes, nas filas dos empreendimentos, a igreja se faz presente na sua casa, na sua sala de estar, a igreja se faz presente numa sala de hospital, a igreja se faz presente até mesmo quando você está em solidão. A igreja unida em oração. Vários textos do livro de Atos dizia que a igreja se fazia presente mesmo quando a pessoa estava sozinha, quando ela se dobrava em oração. Muitas vezes nós confundimos o silêncio de Deus com a ausência de Deus. Não, Deus nunca está ausente. Ele pode estar em silêncio, mas ausente nunca, nunca. Então, mesmo que você esteja sozinho fisicamente, a igreja está contigo, a igreja intercede por você, a igreja ora por você. Somos um corpo, somos uma família, essa é a igreja. A glória de Deus se fazendo presente na nossa vida, na nossa existência, nos afazeres do dia a dia. Eu quero ir para a conclusão, quero chamar já o pessoal da música. A pergunta que eu faço: quem é o povo? Quem é o povo da glória de Deus? Porque ao olhar para o texto, nós podemos olhar alguns personagens que são relevantes. Por exemplo, Moisés. Ô pastor, Moisés falava face a face com Deus. Eu não tenho esse tipo de proximidade, eu não tenho esse tipo de intimidade, eu não tenho esse tipo de privilégio. Nem mesmo como Josué, que era um aprendiz de Moisés, que toda vez que Moisés ia para a tenda do encontro, Josué pelo menos ficava de longe a observar Moisés, porque ele queria um pouco dessa glória que Moisés experimentava. Certa vez a glória de Deus tomou tanta conta de Moisés, que seu rosto brilhava a glória de Deus, ele tinha que usar um véu, para que as pessoas pudessem se aproximar de Moisés. Então era a glória de Deus que tomou conta de Moisés. Mas pastor, eu não sou como Moisés. Nem eu sou. Nenhum de nós somos. Na verdade, esse povo aqui é o mesmo povo que atravessou o Mar Vermelho. Olha aqui para mim. Você acredita que foi a fé daqueles homens e mulheres que fez o Mar Vermelho se abrir? Não. Não foi. Eu fico imaginando vários tipos de pessoas quando eles tiveram que passar o Mar Vermelho. Imagina que loucura, irmão. O mar se abriu. Uma coluna de água de um lado, a coluna de água do outro, um estreito para as pessoas passarem, secou o chão. Você viu os efeitos visuais, sonoros? Vai virar meme isso aqui. Secou o chão. Detalhe que quando o faraó entrou com suas carruagens, as rodas deles encalhavam. Olha que engraçado. Era o mesmo solo, mas não tinha a presença do mediador de Deus. Mas eu fico imaginando as pessoas passando. Um grupo. Uau, cara. Deus está do nosso lado. Olha isso, rapaz. Meu Deus. Uau. Arrebentamos, irmão. Arrebentamos. Mas também tinha gente atrás assim, misericórdia, se essa água fechar, o que vai ser da gente? Ai que medo, corre, corre. Tinha de tudo. Todo mundo passou. Os mais corajosos, os mais medrosos, aqueles que tinham fé, né? Não, eu tenho fé. Por dentro estava tremendo, as perninhas tremendo. Não tenho fé, vamos lá. Então não foi a fé, foi a escolha de Deus. Eu vou livrá-los. Eu vou permitir que todos passem. A salvação não está nas minhas mãos, mas está nessa escolha de Deus em nos libertar, amém ou não? Mas é lindo que mais para frente o texto desenrola e no capítulo 32, 33 do livro do Êxodo acontece algo trágico. Moisés está descendo com as tábuas da lei,
E ele ouve de longe um barulho de música. Povo festa. Ele desce apressado. Quando ele olha, o povo estava em rebelião. Eles tiveram a audácia de colher ouro, brincos, argolas, derreter o ouro, fundir num bezerro de ouro e adorar aquele bezerro de ouro. A narrativa se interrompe nesse capítulo para que Deus possa lidar com a rebelião do coração daquele povo. E depois que ele resolve a questão da rebelião do povo, a narrativa continua como se nada tivesse acontecido. Deus poderia falar assim: Moisés, chega, não dá mais. Depois de tudo o que eu fiz para esse povo, depois de todo o milagre, todo o sustento que eu os fiz experimentar no deserto, não dá mais. Mas não, o texto continua. Moisés continua a escrever aí os detalhes do tabernáculo, a cortina, a bacia, as colunas. Ele continua falando o seguinte: eu vou habitar no meio de um coração, de um povo com coração em rebeldia. Sabe quem que é esse povo aqui? Eu e você. Coração rebelde. Tem dia que se acorda parecendo um ninja gospel. É hoje, eu vou arrebentar. O diabo passa na sua frente, você dá marretada, chuta que é laço. É assim, você vai lá forte. Tem outro dia que se acorda, não vou nem falar o que você parece. Você não está nem crendo nem em você mesmo. A Bíblia, então, você até esquece que ela existe. Orar, então, a última circunstância que você vai buscar é a oração, enquanto ela deveria ser a sua primeira. Mas esse é o mesmo povo que um Deus santo se faz presente. Eu quero aqui terminar fazendo uso das palavras de um pastor, doutor, chamado Tim Chester. Ele fala o seguinte: Deus não vem em glória somente no meio do seu povo. Como vimos, o tabernáculo é o espaço que foi cheio com a glória de Deus. Como tal, o preenchimento do tabernáculo com a glória é uma prefiguração de uma promessa do dia em que toda a terra, preste atenção, é um pré-anúncio de uma promessa de que toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, assim como está em Abacuque 2,14. Um dia toda a terra se encherá da glória do Senhor. Ele continua: nesse dia veremos Jesus face a face, assim como Moisés. Veremos plenamente aquilo que Moisés apenas teve um vislumbre. Vamos contemplar o Cordeiro que foi morto e ressuscitou. E assim como está em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, ergueremos as nossas mãos e vamos declarar: Ele é digno. Ele é digno.